Caríssimos fiéis, o Evangelho deste domingo narra a parábola do feitor infiel, que antevendo a sua demissão começa a defraudar o patrão para garantir o próprio futuro. E surpreendentemente nosso Senhor elogia a atitude do feitor, claro, não por sua desonestidade, mas pela sua esperteza que o fez agir com prudência de forma a garantir a sua subsistência. E o Senhor elogiou o feitor desonesto porque ele agiu com esperteza. Santo Agostinho, comentando essa passagem, escreve: o feitor prestes a ser demitido é louvado pelo Senhor porque estava provendo o próprio futuro. Não devemos, porém, imitá-lo em tudo, cometendo fraude contra nossos chefes, para da mesma fraude distribuirmos esmolas. Então, Santo Agostinho fala algo muito evidente: a fraude não é para ser imitada. O que é para imitar é justamente a esperteza em prover o futuro, a prudência. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E assim nosso Senhor divide a humanidade em dois grupos. Uma que põe suas aspirações nas riquezas deste mundo perecível, e outra que deposita a sua esperança nos bens eternos. E o que ele lamenta, porém, é que os filhos das trevas sejam mais astutos em buscar os seus objetivos do que os seus próprios filhos, os filhos da luz. E ainda na distinção entre filhos do mundo e filhos da luz, é possível dizer que os filhos da luz são aqueles que usam das coisas materiais para chegar às celestes, enquanto que os filhos do mundo se servem das espirituais para conquistar somente a prosperidade mundana. As palavras de Cristo, no entanto, são muito claras: granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade, para que quando chegar a vossa hora, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Qual que é então o nosso objetivo, caríssimos? É a vida eterna. Se a eternidade está perdida, tudo está perdido. Afinal, as riquezas, prazeres e bens desta vida vão passar, vão acabar. Tudo isso não passa de meios para que cheguemos ao nosso fim, que é a eternidade. Donde Santo Agostinho diz que dinheiro da iniquidade são todas as riquezas terrenas, venham de onde vierem. Pois as riquezas verdadeiras são aquelas de que Jó estava repleto, quando mesmo estando nu, tinha o seu coração cheio de Deus. As outras são chamadas iníquas, não porque são más em si mesmas, mas porque são falsas, cheias de pobreza e passíveis de perda. Se fossem verdadeiras, ofereceriam segurança, mas elas passam, são efêmeras, não duram. Cristo nos impele então a imitar a esperteza do feitor para que alcancemos a bem-aventurança eterna. Granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade, ou seja, usar as coisas da terra como meios para obter as riquezas eternas, as riquezas verdadeiras. Agora, notemos bem, caríssimos, se ele nos pede para imitar o feitor, é porque também nós somos feitores. Nós não temos direito total sobre os nossos bens.
Nós não temos uma liberdade falsa, absoluta, sobre o que escolhemos, fazemos e falamos. Nós não somos deuses. Nós não nos autodeterminamos. Não somos nós que definimos aquilo que é bom e aquilo que é mal. Nós não somos soberanos. Nós não temos, então, total domínio sobre os nossos bens. Os bens que possuímos não são nossos, mas nos são concedidos por Deus para um fim específico, que é salvar a nossa alma. Ou seja, os bens não são nossos e nós não temos total domínio sobre aquilo que nós vamos fazer com eles. E são várias as feitorias que Ele nos dá. A primeira, mais importante e principal, é a feitoria da nossa alma. A nossa alma foi resgatada pelo preço do sangue de um Deus. Nós fomos redimidos. Redimir vem do latim redimere, ou seja, recomprado. Nós deixamos de ser escravos do demônio para sermos filhos de Deus. E nós fomos resgatados. Cristo pagou um resgate. Então, essa alma que nos foi concedida, nós devemos conservá-la na graça, defendê-la do demônio, crescer na santidade, adquirir virtudes e frutificar as virtudes com boas obras. Não devemos deixar que o demônio se aposse dela pelo pecado mortal. E se eventualmente ocorrer uma queda grave, vamos buscar com urgência o confessionário para recuperar a graça. Se um estranho, mal encarado, se um animal selvagem, por exemplo, entra na nossa casa, nós vamos expulsá-lo o quanto antes. Não vamos ficar tranquilos enquanto a nossa casa estiver invadida. Como podemos então permanecer tranquilos se nós não temos a graça e se somos feitos escravos do demônio pelo pecado mortal? Como podemos ficar tranquilos se perdemos a graça e podemos morrer a qualquer instante? Como podemos permanecer tranquilos se nunca sabemos quando teremos de prestar contas da nossa feitoria? Enfim, temos a feitoria do nosso corpo, que Deus nos concedeu justamente para louvá-lo e para a prática de boas obras, e para que façamos penitência, completando na nossa carne a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como diz São Paulo, vós sois a casa em que Deus habita. O vosso corpo é como uma igreja. Devemos então cuidar do nosso corpo, não somente mantendo a saúde, que é deveras importante, mas, sobretudo, ornando-o pelas virtudes, sobretudo a modéstia e a temperança, e afastando para longe toda espécie de impureza que vai justamente nos fazer semelhantes aos animais, retirando a dignidade que nos foi dada por Deus. Temos também a feitoria da família,
que é justamente o primeiro meio que nos deve conduzir a Deus. É na família que, em primeiro lugar, deve-se dar o culto devido a Deus e formar novas almas para o céu. Quem tem pais deve obedecer-lhes e ajudá-los. Quem tem esposa deve amá-la e se sacrificar por ela. Quem tem marido deve respeitá-lo, ajudá-lo e ainda ser o coração do lar. Quem tem filhos deve dar o exemplo de uma vida santa e formá-los na verdadeira fé. E aí podemos justamente examinar nossa consciência. Como poderíamos responder a nosso Senhor se Ele nos pedisse para prestar conta da feitoria da nossa família? Ele poderia realmente chegar a nós e pedir: presta conta da tua família. Como tratas o teu cônjuge? Por que tanta aspereza? Por que tanta discussão por coisas mínimas? Que fizestes de teus filhos? Por que expô-los a conteúdos mundanos? Por que não ensinar a rezar? E sobretudo, por que tanto mau exemplo? A família justamente nos é dada para que nos conduza ao céu, tendo como modelo a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E o que nós fazemos deste bem que nos é dado? A família de fato está conduzindo os seus membros para o céu? Enfim, nós temos ainda uma outra feitoria, a feitoria do tempo. São Paulo fala justamente em redimir o nosso tempo. Redimir o nosso tempo, ou seja, usá-lo para que nós sejamos redimidos pela graça. Usar o tempo com esperteza para preparar o nosso céu. Nós sabemos que podemos morrer a qualquer instante. Nós sabemos que não somos eternos. Nós sabemos que a qualquer instante teremos de prestar contas a Deus. E o que fazemos? Perdemos o tempo que nos foi dado com inutilidades ou até mesmo com o pecado. E pior, se perdemos a graça, podemos eventualmente até nos dar ao luxo de ficar sem ela, correndo o risco de perder o bem mais valioso, que é o céu. Tantos são os meios colocados à nossa disposição para chegar ao céu, caríssimos. Cristo se deixou a si mesmo e a sua cruz para nós. Nosso Senhor está aqui no sacrário. Na Santa Missa nós temos a renovação incruenta da cruz. Nós temos os sacramentos. Temos tantas graças atuais para fazer o bem e evitar o mal. E o que fazemos? Ao invés de mirar o céu, rolamos na imundície do mundo, perdendo tempo que pode nunca mais voltar. Essa missa pode ser a nossa última missa. Essa confissão pode ser a nossa última confissão. E se estamos em estado de pecado mortal, como ficar tranquilo, sabendo que, em vez de ser templos de Deus, viramos templos do demônio, e que se morrermos, teremos sofrimento eterno no fogo do inferno? O poeta romano Horácio conta a história de um aldeão estúpido. Ele próprio diz, um aldeão estúpido. Não sou eu que estou chamando, embora o comportamento seja de fato estúpido. Que deparando-se com um rio que ele poderia atravessar com certo esforço, preferiu sentar-se na beira e esperar a água parar de correr. E ali morreu.
E Horácio conclui essa breve história dizendo: aquele que adia a hora de viver bem é como o aldeão estúpido que espera o rio parar de correr, mas ele corre e correrá por toda a eternidade. Vivendi recti qui prorogatoram, rusticus expectat dum defluat amnis. Aquili labitur et labetur in omne volubilibus evum. Aquele que adia a hora de viver bem é como o aldeão estúpido que espera o rio parar de correr, mas ele corre e correrá por toda a eternidade. Também nós, caríssimos, compartilharemos da estupidez do aldeão se nós esquecermos que o tempo não nos pertence e ficarmos adiando o momento de retornar para a graça ou de aumentá-la em nós pelas boas obras. Nós temos justamente que aproveitar o tempo que nós temos, pois não sabemos quanto será esse tempo. Assim, caríssimos, sejamos astutos no emprego de nossas feitorias. Que não se aplique a nós esta queixa colocada na boca de Cristo pelo autor da imitação de Cristo. O mundo promete apenas coisas temporais e mesquinhas e é servido com grande ardor. Eu prometo bens sublimes e eternos e só encontro frieza nos corações dos mortais. Por um pequeno salário se empreendem grandes viagens e pela vida eterna muitos nem dão um passo sequer. Busca-se o lucro vil, por um vintém às vezes há torpes brigas, por uma ninharia e promessa mesquinha não se teme a fadiga, nem de dia nem de noite, mas que vergonha! Pelo bem imutável, pelo prêmio inestimável, pela honra suprema e pela glória sem fim, o menor esforço nos cansa. Envergonha-te, pois, servo preguiçoso e murmurador, por serem os mundanos mais solícitos para a perdição que tu para a salvação. E de fato, para passar em um concurso público, quantas e quantas horas gastas? Para conseguir uma promoção, quantos projetos são empreendidos com tanto ardor? Para encontrar um músico mundano, o pessoal espera semanas em frente a um teatro, acampa. Para assistir uma banda de música, se coloca no meio de uma multidão insuportável. Agora, para ir à confissão, para assistir uma missa, para estar diante do Calvário, além do domingo, em alguma missa semanal. A dificuldade que se encontra para rezar o terço diário. O terço diário pedido por Nossa Senhora e que é o mínimo que se espera de alguém que se julga católico. Um terço bem rezado leva entre 15, no máximo 20 minutos. Equivalente a 2 ou 3 vídeos do YouTube. E temos tudo ao nosso alcance. Missa 2 vezes por dia, domingo, no sábado. No domingo, 3 missas. Padres à disposição no confessionário durante as missas. Temos nosso Senhor que vem até nós pela Eucaristia. Temos pregações que ensinam a verdade, que ensinam o caminho do céu. E muitas vezes as pessoas se contentam com o mínimo necessário para não estar em pecado mortal. O mínimo necessário é o suficiente.
para cair no pecado mortal. Então não desprezemos o aviso do Senhor: granjeai amigos com o dinheiro da iniquidade. Que as coisas desse mundo sejam meios para o céu e não fins. Com as coisas desse mundo conquistemos o outro. Não nos contentemos com as ninharias de bens e prazeres do mundo. Almejemos sim o céu. Não sejamos como porcos que, incapazes de olhar para cima, só olham para os excrementos da terra, mas sejamos como as águias que olham fixamente o sol, e o sol da justiça é Cristo nosso Senhor. A nossa vida vai passar. Ninguém aqui, inclusive, pode garantir que vai sair vivo desta capela. Quem sabe, até o final da missa, tem um terremoto e tudo isso cai sobre nossas cabeças e nós estaremos prestando conta da nossa feitoria quando menos imaginarmos. Nossa vida vai passar e os bens e riquezas da terra passarão. Então que façamos algo de útil com o tempo e com os bens que nos são concedidos e investindo eles na eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.